Olá, gente. Vou esperar então a Michele. Michele, acena para mim, por favor. Eduardo, apresentei o Eduardo, já apresentei a Michele. Oi, Eduardo. Olá, boa noite. Bem, como eu já apresentei vocês, né? Eu acho que a gente já pode começar direto com as perguntas, a não ser que vocês queiram falar mais alguma coisa, ou posso seguir? Vamos lá. Já foi bom de preliminares, Mônica. Vamos começar. Isso. Então, gente, hoje vai falar sobre parafilias e transtornos parafílicos. Então, eu vou começar perguntando para você, Michele. Afinal, né, o que são parafilias e o que é o transtorno parafílico? E se você puder dar exemplos, né? Porque eu vi lá, coloquei uma enquete e muita gente não sabe o que é. Então, eu acho que, de um modo geral, as pessoas não conhecem. Perfeito, então vamos lá. Edu, vai complementando aí, né? Mas eu acho que a gente tem uma grande diferença, né? Na última publicação aí do DSM-5, gente, que é um manual, né, de transtornos mentais que a gente usa muito para nos balizar, que foi essa diferença do que é parafilia para o que é transtorno parafílico. Então, parafilia, a gente vai falar de um desejo, uma fantasia intensa, recorrente e preferencial por algo entendido como não convencional. Esse não convencional é meio entre aspas, né, Edu? Ninguém fala muito bem o que é. Em geral, a gente vai pensar naquilo que foge, né, daquele sexo tradicional, né, ou de um coito penetrativo e etc. Quando a gente está falando do transtorno parafílico, a gente vai falar dessa fantasia intensa, recorrente, preferencial, mas quando ela está presente em um desejo que não seja por uma pessoa adulta, né, não seja por um ser humano vivo, que não tenha consentimento. Fala-se muito, né? A gente fala de algo que produza sofrimento para o indivíduo e ou para a sociedade. E aí, nesse produzir sofrimento, a gente entra nesse critério do não consentimento. Então, a gente pode estar usando aqui o termo de é uma preferência sexual, pode fugir do comum, mas sem problema nenhum. E no outro, quando a gente já fala do transtorno, a gente já fala de um quadro adoecido, de sofrimento para o indivíduo ou produzindo sofrimento para um outro. Maravilha. E pegando esse gancho, Edu, queria que você me dissesse, né? Diante disso, as pessoas podem achar, existe um comportamento sexual inadequado e um comportamento sexual adequado para a gente ter, porque as pessoas têm, de um modo geral, uma questão até de como a gente foi criado, né? Sempre, assim, com uma cobrança, com mitos, com tabus, com a questão religiosa, que faz com que a gente sempre tenha essa questão de certo e errado, certo e errado. E em relação ao comportamento sexual, existe um adequado e um inadequado? Queria saber o que você acha disso. Fiquei me segurando aqui para não fazer tecer comentários já do que a Michele começou muito bem, né? Nos falando sobre como que a gente classifica esse comportamento sexual convencional ou não convencional, né? Então, se a gente for pegar a classificação, o que está escrito no DSM-5, né, o Manual Diagnóstico Estatístico da Associação Americana de Psiquiatria, eles colocam como não normofílico, né, aquele comportamento ou fantasia sexual que são essas características que a Michele comentou, né, que não envolve um adulto vivo, com maturidade física, enfim. Agora, a gente também pensar nessa questão cultural que você está trazendo aqui para a gente, né? Então, o que é considerado adequado ou inadequado, né? O que é considerado aceitável ou não? Então, a gente vai embasar esse comportamento sexual convencional ou não convencional no nosso preconceito, no sexo que a gente entende, né? Que está permitido ou é validado, né? Ou a gente vai, como a CID-11 vem cada vez mais, né? Agora, quando a gente começar a usá-la de fato, né? Ela já está escrita, traduzida, mas ainda não está válida, não está sendo ainda utilizada, embora a previsão é de que agora comece em 2022, né? Eles focam principalmente na questão de consentimento, né? Tanto que alguns transtornos parafílicos descritos no DSM-5 e que também era considerado pela CID-10, na CID-11 já não entra mais. Né? Então, se a gente pensar na questão do fetichismo, do transtorno transvéstico, do que antes era nomeado como sadomasoquismo, né? Então, também tem essa questão cultural, né? Do que é entendido como uma prática aceitável ou comum,
né? Mas, enfim, então a gente tem todos esses aspectos para levar em consideração, mas vou voltar na questão do entendimento, né, do que é transtorno parafílico, então, ou até mesmo da parafilia, né, o que ainda não é transtorno, aquilo que não é convencional, aquilo que não é comum, mas sim, principalmente nós profissionais, com muito cuidado para não fazer um julgamento além daquilo que muitas vezes a gente já entende como excessivo, como muito julgado, né, como preconceituoso, enfim. Mas pensando em manual classificatório, né, o que é considerado não convencional, foca principalmente nisso, né, quando não é um adulto vivo e um ser humano, né. E só uma coisinha, né, Edu, pra gente pensar, desculpa, Mônica, só uma coisinha pra gente pensar, que você falou da ideia cultural, a gente fala também muito, Mônica, que o grande desafio de quem estuda parafilias é entender o que ainda é uma parafilia, que é o que o Edu falou da cultura, mas a gente também vai ver isso em relação ao tempo. O tempo vai mudando, então esse conceito também tem que sempre ser revisitado. O Edu trouxe falando, né, do que era o sadomasoquismo, hoje em dia o BDSM, que já teve um outro olhar, e hoje em dia tem uma comunidade gigantesca em torno disso. Então, isso também, de tempos em tempos, vai ser revisto. A gente tentar entender o que é essa convencionalidade ou não. Isso é sensacional. Né, desculpa, Edu. Imagina, eu ia só comentar isso do sadomasoquismo, né? Antes considerado patológico, hoje, né, Michele falando da comunidade do BDSM, e se a gente for trazer para a ciência também, com diversos estudos falando, né, do quão saudável é para os praticantes, né, e aí depois a gente pode, quando você comentou sobre exemplificar talvez de parafilia e transtorno parafílico, né, então, se a gente for pegar, né, algo que envolve sofrimento, que não tem consentimento do outro, a gente ainda tem uma classificação que fala do transtorno do masoquismo sexual, ou do transtorno do sadismo sexual, embora muito pouco comum. Isso não é BDSM, né? Então, mas enfim, o que era considerado patológico lá atrás, hoje uma prática saudável, e que sim, pode ser transtorno quando envolve sofrimento ou não consentimento, né? Enfim, ou da pessoa se coloca em risco, enfim. E aí, eu acho que exemplos, como você falou, mano, que eu acho que o mais comum e fácil de entender, se a gente for pensar, se a gente está falando na pedofilia, né, pelo fato de, como o Edu marcou muitas vezes, né, não é a figura adulta, né, então não tem capacidade de consentir, né, então ali a gente vai estar sempre pensando no transtorno, do que outros que a gente vai ter que ter muito essa análise do sofrimento e da consensualidade. Exatamente. Eu acho que vocês acabaram de, assim, libertar muita gente, porque tem muita gente que não sabe, né, de toda essa classificação que vem mudando, e que eu achei muito interessante a Michele pontuar, e o Eduardo também, da questão do tempo, né, que vai mudando, vai evoluindo, ou vai retrocedendo muitas vezes em algumas épocas. Se a gente não luta, o negócio retrocede, né? Então, mas assim, de um modo geral, quando vocês conversam com alguém e tal, eu queria saber se vocês ainda veem um ar assim de considerar a parafilia como uma perversão, sabe? Ainda tem gente que considera, e também em relação às próprias parafilias, né? Quando vocês falam do BDSM, eu queria que vocês falassem o que é essa sigla, para que o pessoal aí entenda melhor, né? E até fale um pouco mais dos exemplos de cada uma em relação à parafilia. Tá joia. Então, vamos lá. Para a gente pensar em BDSM, a gente está falando de bondage e dominação, né? Dominação e submissão, e o sadomasoquismo em si. Então, ele é um grupo de práticas. É claro que quando a gente fala, a gente pensa só naquela ideia de implementação de dor. Então, né, quem gosta de implementar, né, o sádico ou o masoquista que gosta de sentir a dor. Mas ele é um conjunto de práticas. E ele vem muito também, às vezes, por essa questão de submissão. Né? Então tem uma dome, né? Eu falo uma dome porque tem até uma prevalência do comportamento feminino na figura de dome, e a outra figura que obedece, né? Então que cumpre aquelas ordens, né? E dentro daquilo vai tendo um prazer sexual, né? Ou a prática do amarrar, né? Então amarrar, atar as mãos, estar atado para uma prática sexual. É claro que, lembra como eu falei no início, a gente está falando de fantasia intensa, né, recorrente e preferencial para eu chamar de parafilia.
Se não, eu vou estar dizendo que eu posso ter uma fantasia parafílica que ela faz parte do meu repertório. É porque, sei lá, quem nunca se amarrou na cabeceira da cama, né? Mas, não, mas eu não curto BDSM. Mas é uma prática, é um fetiche. Mas se ele não for intenso e recorrente, preferencial, ele não necessariamente vai ser uma parafilia, mas ele vai estar nesse contexto do erotismo, um contexto, talvez, do meu repertório sexual. Bacana. Complementa, Edu, com alguma ideia? Não sei se... Sim, e aí vou voltar um pouquinho no que a Mônica tinha perguntado da questão da perversão, né? Infelizmente, sim, né? Ainda é bastante associado. E se a gente for buscar a origem disso, né? Sempre que a gente fala de parafilia, a gente traz um pouquinho de história, né? Então, tinha um psiquiatra em 1886, que é o Krafft-Ebing, né? Que ele começou a descrever, mas num campo jurídico, né? Todas as... talvez variações ou toda a diversidade, né, da questão sexual, mas com certeza num momento, né, da história de muito mais julgamento, de muito mais preconceito, e lá atrás tudo que não era para procriação era considerado perverso, né? Então qualquer comportamento sexual diferente do objetivo de procriação era considerado perversão, né? Então sim, isso ainda, né, desde lá atrás, então hoje a gente ainda ouve bastante disso, tanto é que a gente muitas vezes, né, recebe pacientes muito angustiados quando tem um comportamento que foge um pouquinho do que é mais comentado ou praticado, né, e eu acho que a parte da orientação já é algo que ajuda bastante no início de um tratamento, mas sim, né, infelizmente ainda tem essa consideração da perversão e nós, né, profissionais de saúde, temos muito papel de poder orientar, informar a respeito disso, né? Então, infelizmente, sim. E por isso até que eu brinquei, né, com a questão do ser amarrado, que é só pra gente entender que talvez a gente tenha isso, né, num espaço da nossa fantasia erótica, né, na possibilidade de um prazer, mas se a gente olha o outro e vê aquela intensidade, eu julgo, eu acho estranho. Mas peraí, né? Eu sempre brinco assim, né? Porque o outro fala assim, imagina, mas vai usar isso, mas a algema de pelúcia pode. Mas a outra, porque não é de pelúcia, não sei o que, aí é estranho. Então a gente ainda fica um pouco nesse espaço. É o nosso espaço de julgamento, às vezes, de desconforto com a sexualidade, que ainda é um tabu, né, Mônica? E assim, pode vendar, pode usar algema de pelúcia, pode usar gelo, pode usar a vela, né, que agora tá meio na moda também, que é ótimo, que tá tudo ali no repertório, né? O que não pode, talvez, é a gente julgar o repertório alheio, né? Se duas pessoas estão bem, duas ou mais, né, estão bem, então, né, eu acho que a gente tem que parar sempre para pensar isso, assim, bem, o que aquilo me atinge, né? Porque talvez a gente está vendo no outro alguma coisa que nos incomoda em nós mesmos, né? E talvez a gente precise trabalhar isso. Porque ele chega muito perto da gente, né? Exato. Então, ele tinha uma fala que ele dizia, né? Que hora ou outra a gente vai extrapolar esse limite, né? Do que é considerado normal. Né? Exato. E eu acho que é legal, é interessante a gente trazer dados, assim, né? Os estudos falam muito de que, e principalmente para algumas parafilias, né? Existe muito mais fantasia do que comportamento. E interessante, né? Porque embora o BDSM tenha sido muito divulgado, falado, praticado, dentro de alguns estudos eles ainda falam isso, assim, né? De que os dados é de que existe muito mais fantasia, por exemplo, com a prática do BDSM do que prática. Então, assim, se a prática já tem um número grande, você imagina o quanto de pessoas que não fantasiam com o que é talvez considerado, né, não convencional ou não tão convencional, assim como para outras variações, né, desde, por exemplo, sexo em grupo ou outras coisas que também podem vir a ser considerado, né, como práticas não convencionais. Então, lembrar que o campo das fantasias, né, se a gente pegar em dados estatísticos, é muito alto, né, em diversos tipos de práticas, seja voltado para um objeto não convencional ou para um tipo, para uma natureza de atividade sexual, né, não tão comum, mas nem todo mundo pratica, né, e é disso que a gente está falando. Acho que a gente fala aqui um pouquinho sobre não julgamento, não preconceito. A gente está falando de que algumas práticas ainda são consideradas parafílicas, né, no sentido de não convencional. E a gente também vai falar que quando existe o transtorno, né, que a Michelle falava no início
sofrimento, do não consentimento, a gente também vai poder tratar. Mas, enfim, a gente já chega aí, né? E falar nisso, a Clau perguntou aqui pra gente se a gente podia falar sobre voyeur sem consentimento. Aí, vai, Edu, quer começar? Ou eu começo? Fica à vontade. Vamos lá. É isso, né? Então, só trazendo o termo, né? Porque algumas pessoas, né, podem não saber. Voyeur tem aquela ideia do olhar, né? Então, a gente fala, eu sou voyeur, eu olho, eu gosto de observar, tá? E aí a gente vai encontrar que, será que a outra pessoa está permitindo ser observada ou não, né? Então, o que é esse observar sem consentimento? Eu já tive pacientes voyeurs que se tratava do transtorno do voyeurismo. Por quê? Ele realmente queria observar quem não estava consentindo. E ele começou a fazer isso, às vezes escondendo câmeras, filmando. Ele não divulgava essas imagens, mas ele usava para si essas imagens. E aí que começou a entrar num sofrimento. Em algum momento ele questionava se aquilo era certo ou não, mas ele acabava praticando de novo, até que descobriram a filmagem e entrou nessa ideia. Então, o voyeur sem consentimento, ele entra no transtorno do voyeurismo. Tem muito... Aí o voyeur consentido. E aí eu falo que é duplo, porque tem um voyeur consentido com um exibicionismo consentido. Se a gente vai estar falando de casas de swings, né? Ou se eu curto abrir a janela da minha casa. Eu tô trazendo esses exemplos, gente, só pra gente perceber que tá mais perto, às vezes, da gente do que a gente imagina, tá? Então, se eu tô lá na casa de swing e eu quero praticar, e às vezes eu só vou pra olhar, eu posso estar falando ali, de um interesse voyeur e exibicionista. Se eu abro a janela do meu quarto e vejo que o vizinho tá na varanda e ele fica ali, eu tô falando de algo com sentido, de um jogo erótico que se estabelece. Mas, em geral, o voyeur não consentido, ele vem até com essa captação de imagens de pessoas que não estão autorizando, porque eu invado um espaço que a pessoa tá tendo. E aí a gente já tá falando do transtorno, porque a gente tá falando do não consentimento. Maravilha. E quais são, assim, as parafilias, né, os fetiches, enfim, mais comuns que vocês recebem, os transtornos parafílicos mais comuns que vocês recebem? Agora, na prática clínica mesmo. Vou trazer um pouquinho de dados de estudos, assim, primeiro, daí a gente fala da prática, né? Mas nos estudos, tanto com... claro que primeiro vai variar de acordo com a população estudada, né? E como que foi feito esse estudo, né? Se é um questionário que eu faço online, que é virtual, né? Se eu pego uma população geral, e até é difícil isso, né? De pegar uma população que represente mesmo uma amostra grande, enfim, com diversas características, com características diversas, enfim, né? Ou se eu pego dentro de um instituto, dentro de um serviço médico, clínico, psicoterápico, né? Mas no geral o que a gente tem de dados, e a gente tem estudos aqui também feito pela doutora Carmita com a população do Brasil, e eles trazem tanto dentro das parafilias, né, o voyeurismo e o fetichismo como os mais comuns. Mas vamos lá, lembrar de que tem alguns estudos que são mais antigos do que essa classificação que distingue parafilia de transtorno parafílico. Então tem muitos estudos que ainda vão estar contemplando, né, uma parafilia que muitas vezes pode ser também de não vir aí acompanhada de sofrimento, de não consentimento, enfim. Então tem tudo isso para a gente considerar, mas os estudos no geral, tanto, né, a nível mundo quanto a nível Brasil, mostra a questão do voyeurismo e do fetichismo como os mais comuns. Na minha prática clínica, é comum... eu já tive paciente de transvestismo fetichista, no caso, que antes era denominado, né, sadomasoquismo, mas assim, que numa relação não pode ser praticada, que o paciente tem sofrimento com isso, e que sim, aí a gente, né, busca também um tratamento, mas quero ouvir da Michelle também, qual é a experiência dela, como que chegam, né, eu ia falar a mesma coisa, Edu. Eu tenho, lógico, duas vivências, né? Uma que é aqui no Hospital das Clínicas, onde a gente tem uma prevalência do transtorno pedofílico, tá? E aí, até por meio de estatísticas, né, Mônica, que você falou, como o Edu falou, a gente vai ter duas frontes de estatística, né? Uma que vem
às vezes até de pesquisas, né, de internet, de população, e a outra a gente vai ter, às vezes, até uma estatística mais criminal, se a gente pode dizer. Então, no Hospital das Clínicas eu tenho bastante da pedofilia, mas no consultório já recebi, assim, em prevalência, BDSM, e não é porque estava tendo um transtorno, não. Era só aquela coisa, tá tudo bem, é ok eu fazer isso, né? Às vezes a gente vem para o consultório também, né, de um sexólogo, tentar entender o que é esse meu comportamento que está acontecendo, né? E também a parte do transvestir, né? A parte fetichista mesmo, como o Edu falou, do transvestir. Então eu gosto, né, de usar a roupa do outro gênero para um prazer sexual, para um momento de excitação sexual, e isso desencadeia muitos comportamentos, porque a gente vai ver esse comportamento prevalentemente em homens, como todos, por estatística, né, Edu, acaba aparecendo mais em homens do que mulheres, e às vezes gera até esse questionamento, poxa, será que tem alguma coisa a ver com a minha orientação sexual? Não tem nada a ver, é uma questão de excitação, será que eu tô querendo mudar de gênero? Não tem nada a ver. Então, muitas vezes a angústia que promove é mais eu entender o que está acontecendo no meu comportamento. Que bem lembrado pela Michelle da questão da pedofilia, né? Que no transtorno pedofílico é muito mais isso, né? Assim, eu acho que também, né? E os estudos também falam disso, né? Do preconceito, da dificuldade, do paciente que não sabe quem que ele vai encontrar, né? Como profissional, de que julgamento que vai ser feito, se é que vai ser feito. Então, realmente, assim, né? Os casos pelo menos da minha prática que eu já recebi de transtorno pedofílico, é assim, é alguém na relação que a parceria descobriu e colocou como uma condição de tratar para continuar, né? Ou alguém que, infelizmente, teve o abuso de alguma pessoa na família e que, então, né, foi sabido e aí buscou-se o tratamento, né? Mas é muito mais difícil, não sei se a experiência da Michelle no Hospital das Clínicas é parecida com isso, mas muito mais difícil de vir de uma forma não que seja impossível, né, mas de vir de uma forma só do sofrimento do paciente sem ter talvez outras repercussões na vida dele, né, de algo que ele consiga ali segurar, enfim, não que não tenham essas buscas, mas pelo menos na minha prática elas foram menores. Eu já tive, tá? Porque eu acho que o volume, né, aqui é muito grande. Então, sim, nós já tivemos no Prosex pessoas que vieram simplesmente pelo sofrimento. Então, acho que para a gente pensar nisso, né, a gente vai falar quando tem, né, só ali o desejo, sem nenhuma prática. Então é a pessoa que, poxa, eu comecei a reconhecer que eu tenho esse desejo e eu não sei o que fazer com isso, eu tô sofrendo, e às vezes até eu tenho medo de fazer alguma coisa com isso, e eu já, antes de qualquer coisa, procuro ajuda. Então, sim, não são prevalentes, como o Edu falou, mas eu já recebi esses pacientes. Eu acho que a pedofilia sempre causa muita angústia até na gente, assim, e imagino que para vocês deva ter algum treinamento até para ter uma visão mais amoral. Existe algum treinamento sobre isso? Eu quero fazer 2 perguntas agora para vocês. Existe um treinamento sobre isso? Porque é difícil para mim, Reles mortal, e imagino que para o resto da população, né, seja difícil. E se as pessoas, pelo que você falou, tem gente que procura espontaneamente esse tratamento, né? E eu queria saber, assim, tem como curar a pedofilia? Como é que é isso? Eu queria que vocês falassem mais sobre isso. É uma das maiores curiosidades que eu recebi hoje. Eu acho que a questão do treinamento, eu nunca tive um treinamento específico, né? Mas é algo que nós, enquanto terapeutas, eu sou psicóloga de formação, o Edu psiquiatra, mas também atua, né, no processo de psicoterapia. A coisa que a gente é mais martelado desde o início da faculdade é o espaço amoral. Então, a gente sempre fala que o setting terapêutico, ele não é moral e nem imoral. Mesmo sendo de um sexólogo, gente, não é imoral. Aqui não é putaria, é trabalho sério. Então, é amoral. É a gente não julgar quem está ali. Então, deixa eu acolher essa angústia. Pô, é algo fácil? Talvez não. Mas eu acho que a gente vai aprendendo ao longo da vida. E aqui eu falo muito, porque eu vi que tem muito profissional da área conectado.
a gente tem que também entender, Mônica, onde é que pega no nosso calo. Eu, sendo uma psicóloga e sendo uma sexóloga, eu não sou obrigada a atender todos os casos clínicos. Eu não sou, né? Eu tenho um respaldo até do meu conselho para que não, porque eu preciso entender que eu tenho condições de ofertar para aquele paciente tudo que ele precisa. Esses nossos pacientes, eles sofrem. E é isso que tem que ser entendido. E ele já é julgado pelo mundo. Então, ele não precisa e não deve ser julgado dentro de um espaço terapêutico. Então, se eu não dou conta, olha, eu não dou conta, tá aqui um colega que eu confio, vai e se cuida, né? Eu acho que é isso que a gente tem que pensar. Quem bateu aqui nessa porta enfrentou uma batalha para ter coragem de estar sentado aqui. Então, ali ele já ganha todo o meu respeito e toda a minha admiração. E aí o meu acolhimento, de fato, né? Eu acho que a minha continência como terapeuta. E o que a gente tem, né, assim, as pessoas às vezes confundem uma população que pratica crimes sexuais, né, e coloca essa população como, por exemplo, classificando, né, como pedófilos, e a gente entende que não, né, pelo menos a maior parte, pelo menos isso dados de alguns estudos, né, a maior parte das pessoas que tem essa questão do transtorno pedofílico, né, da pedofilia, não vão praticar, né, de fato, não vão as vias de fato, não vão ter um comportamento, né, e de fato, assim, né, para a gente poder conseguir fazer uma reestruturação, né, de desejo, de repertório sexual, de satisfação sexual, né, de uma vida sexual que seja possível, né, para essa pessoa, a gente precisa de um espaço seguro, né, isso que a Michelle vem falando, né, de um espaço de acolhimento, né, eu acho que a gente, como profissional, a primeira coisa é se ligar ao sofrimento dessa pessoa, né, para poder, de fato, estar motivado e conseguir auxiliá-la nesse processo, o que é muito diferente, né, de uma população que sim, até uma minoria, mas enfim, o transtorno parafílico pode se tornar um crime sexual, mas não é o mais comum, né? Muitas vezes a gente pega sociopatas, psicopatas que praticam todos os tipos de crimes, independente de desejo, independente de qualquer questão envolto da sexualidade, sim, só porque é mais uma situação, ou enfim, né? Mas que não é o que a gente trata aqui, né? Então, acho que quando as pessoas trazem muito isso, também misturando uma parcela das pessoas que são só criminosos sexuais e ponto, e não tem, né, um transtorno parafílico, mas enfim, uma pequena parcela ainda assim também pode vir a cometer um crime, enfim, né, o que é considerado um crime. Enfim. Sim, E eu acho que a Mônica perguntou, né, Mônica, a segunda pergunta foi sobre cura, né? Uhum. E vamos lembrar, né, que o tempo todo aqui a gente está falando de tratar quando é um transtorno, né? Tratar o sofrimento. E quando não é, né, nos casos de parafilia, que a gente exemplificou antes, é muito mais levar informação. É fazer o que a gente está fazendo aqui dentro do consultório. Vamos entender o que está rolando e entender que talvez eu possa só tá tudo bem com isso. Para a gente dizer cura, a gente tem que ter a certeza de que aquilo nunca mais vai existir. Então, quando a gente está falando de questões psicológicas, né, de modo geral, não tem um exame clínico que me mostre. Olha, sumiu o seu tumor, ele não está mais lá, você está curado. Então, eu falo que a gente precisaria de um estudo longitudinal de vida toda para dizer que isso acontece. O que a gente tem, sim, são estudos, né, que indicam, alguns autores indicam a ideia de que, sim, a gente consegue deixar esse paciente em remissão. Então, o que é isso? Numa não ação parafílica e até mesmo no que a gente mais trabalha em psicoterapia, que é um redirecionamento do desejo. Então, cada vez mais ele perceber que o desejo parafílico vai diminuindo e que ele consegue ter um desejo por um objeto adequado, eu vou colocar dessa forma. Não importa qual mas uma relação que ele possa estabelecer de uma maneira saudável.
Entendi. Bem, teve uma pergunta que, na verdade, estão tendo várias perguntas que estão passando. Algumas. Esse rola uma outra live, né? Sabe assim, uma live só pra gente falar disso. Isso, e até o Gustavo está me ajudando aqui, falando para colocar pelo direct. Então, quem tiver alguma pergunta, manda para a gente pelo direct, que aí eu mando para vocês, e conforme vocês puderem, vocês respondem. Ou até em vídeo a gente vai fazendo. E a Valéria aqui perguntou, perguntou não, ela fez uma observação. Vale lembrar que os pedófilos são considerados são pessoas doentes, isso mesmo? A gente pode, até isso, né, do que é a doença, enfim, mas a gente, na psiquiatria, a gente fala muito do transtorno psiquiátrico, né, enfim. E sim, se a gente considerar, né, que o transtorno pedofílico está lá dentro de um grupo de transtornos parafílicos, né, isso é considerado um transtorno psiquiátrico, sim, né, e sim, né, é sobre isso que a gente está falando aqui, sobre existir tratamento, né, sobre a pessoa encontrar um profissional que não haja, né, de forma iatrogênica, causando ainda mais mal, né, para essa pessoa que já vem num sofrimento muito significativo, na grande maioria das vezes, né, então é um transtorno psiquiátrico, né. E eu acho que a gente precisa, é tão bom, né, tudo é educação sexual, né, porque a gente vai realmente tirando os véus, inclusive dos nossos preconceitos, por ouvir. A gente vai reproduzindo aquilo que se ouve, sem raciocinar e sem se colocar no lugar do outro, sem empatia nenhuma, né? Então, e até isso, né, Mônica? A educação em sexualidade, ela é extremamente importante, né? O Edu chegou a ter na fala dele a questão de pessoas que sofreram abuso, né, na infância, e a gente tem que lembrar que isso é dado estatístico, né? Quanto maior você oferta uma educação em sexualidade, né, você diminui a possibilidade dessa criança estar exposta a um abuso sexual. As pessoas têm muito medo da educação em sexualidade para crianças, com a falsa sensação de que isso vai hipersexualizar. Pelo contrário, isso é protetivo. Quem é que pode tocar seu corpo? Qual é o limite do seu corpo? O que é isso? Isso é educação em sexualidade. É diferente da educação sexual, que eu vou lá na escola, aquela educação bem meia boca, de coloca camisinha, senão você pega doença ou engravida. Mas eu entender o que é prazer, o que é o toque no corpo, quais são os limites. Então, a educação em sexualidade acomoda a nossa sexualidade e previne. Sim. Exatamente. E assim, e aí a gente reflete, né? Chegaram também algumas perguntas de e castração, né? A castração para as pessoas que têm o transtorno parafílico da pedofilia, né? Eu queria que alguém falasse, o Edu, de repente, né, sobre isso, né? Vale lembrar aqui, eu acho que isso é super interessante, né? Porque levanta muitas opiniões aí, né? Mas vale lembrar que no Brasil a castração química, né? Ela vai contrária à Constituição brasileira, né? Confesso para você que já tive em congressos aqui no Brasil, né? Em sexualidade, que existe um profissional ou outro que traz isso como uma possibilidade, né? Mas se a gente de fato, legalmente falando, né, for entender que baseado na Constituição, enfim, é algo que é contrário, né? E lembrar que o nosso tratamento, né, para qualquer tipo de disfunção sexual, de transtorno parafílico, enfim, né, é sempre olhando para o paciente e preservando a sexualidade, inclusive a função sexual, né? Então, o objetivo aqui não é de punição, né? Não é que essa pessoa não possa usufruir, né, da questão do sexo, né, como prática, enfim. Então, castração química, embora sim seja feita em alguns países, no Brasil é uma prática proscrita. Maravilha. E que, ao nosso ver aqui, pelo menos, né, a gente já teve outras atividades do departamento da ABENS, acho que a gente tem, pelo menos dentro dos membros aqui, um consenso de que isso faz sentido, né? Assim, faz sentido a não castração química, né? Vale até, gente, para quem quiser, depois entrem no site da ABENS, principalmente para os associados, ou associem-se
entrem lá no site, porque tem, né, as nossas outras atividades, que foram webinars incríveis desenvolvidos ano passado, onde a gente discute essa questão. Exatamente. E também a gente tem o canal do YouTube, onde todas as nossas lives vão para lá, então quem quiser dar uma olhada, vale muito a pena. Essa live vai ficar gravada, tá? Muita gente me perguntou. E depois ela vai migrar também para o canal do YouTube. E assim, Edu, você estava falando, né, da questão do tratamento e tudo mais, e tem muita gente que fica com medo das medicações, né, dos efeitos adversos e tudo mais. Queria que você falasse um pouco do tratamento medicamentoso, né, na sua visão de psiquiatra, qual a importância dele, como ele entra casado sempre com a psicoterapia, ou deve entrar dessa maneira, seria o ideal? Como é que fica isso? Ô, Mônica, super interessante isso, né? Porque a gente não tem uma regra. Se a gente for olhar para as diretrizes, elas orientam algo que também faz bastante sentido, que é avaliar qual que é a gravidade dos sintomas, né? Quanto de sofrimento, né, que tem no caso daquela pessoa. Então, para a gente definir se o tratamento vai ser psicoterápico ou psicoterápico mais medicamentoso, farmacológico, né, a gente vai sempre estar partindo da avaliação bastante individualizada, né? É claro que casos em que esses sintomas, né, estão trazendo um sofrimento mais significativo ou até de comportamento, e a gente não está falando aqui especificamente de pedofilia, né, a gente está falando de todos os transtornos parafílicos, desde a questão do exibicionismo, do transtorno voyeurista, do froteurismo, enfim. Então a gente sempre vai avaliar, né, na história de cada paciente, se a indicação é de fazer um tratamento combinado ou exclusivamente psicoterápico. Quando a gente opta, né, quando a gente entende de que existe a indicação de tratamento medicamentoso, a primeira escolha de medicamentos que a gente tem são medicamentos que são da classe de antidepressivos, né, que são medicamentos que atuam em um dos neurotransmissores que a gente tem aí funcionando aí cerebralmente falando, que é a serotonina. Então é um medicamento que tanto trata, por exemplo, na nossa prática, transtornos depressivos, transtornos ansiosos, né, e que a gente opta por usar eles, né, no tratamento dos transtornos parafílicos, tanto porque eles alteram comportamento sexual, né, então eles reduzem fantasias parafílicas, eles reduzem comportamentos parafílicos, eles têm uma característica de uma tolerabilidade muito maior a efeitos colaterais, né? Então, às vezes, como para qualquer outro tratamento onde há indicação desse tipo de medicamento, né, os mais comuns são fluoxetina, sertralina, paroxetina, todos dessa classe a gente pode usar no tratamento do transtorno parafílico, e muitas vezes nos primeiros dias, às vezes a pessoa tem uma dor de cabeça, algum desconforto gástrico leve, enfim, mas isso é muito a curto prazo, né? Ao longo do tempo, a gente sempre também vai ter que estar atento a, mais uma vez, preservar a função sexual. Então, muitas pessoas sabem disso, né? Que, assim, para algumas pessoas, esse tipo de medicamento pode, por exemplo, retardar a ejaculação, ou até ter uma redução de desejo, não é o mais comum, mas também pode acontecer, né? Ou dificultar a pessoa a chegar ao orgasmo, ou diminuir a excitação. Então, a gente sempre vai estar muito atento a tudo isso, porque, mais uma vez, a gente quer preservar a função sexual, né? A vida sexual dessa pessoa. Mas dentro do medicamento mais comum é esse, e a gente tem algumas outras opções, medicamentos antidepressivos tricíclicos, tem um outro que chama naltrexona, que também é de uma outra classe, um antagonista opioide, que também tem pacientes que podem se beneficiar, e uma última classe que também é bastante usada aqui no Brasil, que são de medicamentos que são da classe dos antipsicóticos, mas são medicamentos que a gente chama de segunda geração, são medicamentos também com menos efeitos colaterais, geralmente em dose baixa, e que também tem essas características de melhorar a impulsividade, fantasias, comportamentos, enfim, parafílicos. Perguntaram aqui qual era a medicação, porque na hora cortou. A doutora Stani. Dentro dos mais utilizados, a gente tem os inibidores seletivos de recaptação de serotonina. Dentro dessa classe, né, nós temos 6, então fluoxetina, sertralina, paroxetina, citalopram, escitalopram e fluvoxamina. Alguns estudos, né, às vezes usam uma parte deles para comparar e verificar resultados,
Não lembro de ter estudado algum que falasse dos 6, mas todos eles têm sim essa ação no transtorno parafílico, e na prática mesmo a gente vê a paroxetina como uma das melhores no sentido dos resultados que a gente almeja aqui nesse tratamento. E a Maristela perguntou aqui para vocês, paciente heterossexual com uma nítida preferência por relação anal, pode ser considerado parafilia? Não, o sexo anal, ele não é... Primeiro, só trazendo uma questão, né, gente? A ideia do prazer anal, ele não está relacionado com orientação sexual. Então, o prazer anal, ele tá lá porque é uma zona erógena e vai produzir um prazer. Então, não importa se eu sou um homem hétero, mas eu entendo que eu tenho prazer com aquela estimulação. E mesmo sendo uma preferência, não é entendido como uma parafilia. Maravilha. Bem, a gente está chegando ao final. Eu vou fazer uma última pergunta. O transtorno parafílico resolve apenas com psicoterapia ou medicalização será necessária? Eu acho que é um pouco do que o Edu já falou aqui, é claro que vai ser olhado a cada caso. Em geral, os estudos trazem, né, que é o que a ABENS propõe muito, né, de uma visão multidisciplinar, multiprofissional de cada caso, porque isso sempre vai nos dar um resultado melhor. E muitas vezes o Edu ficou falando, né, de a gente quer medicar, mas a gente não quer que essa pessoa não tenha sexualidade. A gente não quer. E o que significa isso? Esse é o trabalho da psicoterapia. Que é quando tem o transtorno parafílico mesmo, né, focado ali no que a gente estava chamando do objeto inadequado, da não consensualidade, do sofrimento, entender que a pessoa pode ter uma outra fonte de prazer. Então, eu posso ter um sexo com uma parceria da mesma idade, consensual, e ali encontrar uma prática prazerosa. E ele não fica só retido no objeto parafílico. Então, eu acredito muito nesse tratamento combinado, que a medicação ela vai ajudar na angústia, ela vai ajudar no controle do impulso, né, Edu? Mas a psicoterapia, primeiro para eu entender por que aquilo foi construído, eu entender minha história de vida, eu entender a história da minha sexualidade e porque eu cheguei ali naquele momento, isso é muito importante, e reconstruir uma sexualidade que seja adequada e que eu possa vivê-la de modo pleno e prazeroso. Aproveitem e emendem aí uma despedida, quais são as últimas palavras que vocês querem ter, e eu quero agradecer imensamente a vocês dois, foi incrível, todo mundo aqui elogiando, eu acho que a gente vai ter que fazer várias. Vamos lá! Vai lá, Edu. É uma delícia sempre estar com vocês, a gente, né, vai se empolgando aqui e vai lembrando de outros assuntos e vai ligando e não deseja parar, né? Mas enfim, acho que é bom esse gostinho de quero mais, acho que é bom, né, que talvez suscite mais dúvidas, mais questionamentos, né, que a gente possa em outros momentos estar abordando sobre isso. Faço o convite que a Mônica já fez, né, e a Michelle também, em relação aos materiais que a gente já produziu na ABENS, né, então existem muitos webinars, né, disponíveis no canal do YouTube da ABENS, que são excelentes, de diversas temáticas, incluindo a do nosso departamento de parafilias. Agradeço a oportunidade, né, pela ABENS aqui de estar participando e falando sobre um assunto que é tão interessante e que a gente ainda tem muito espaço para estar difundindo, né, divulgando, informando, enfim. Então agradeço e boa noite, e agradeço a quem conseguiu estar aqui com a gente, ficar até agora. Muito obrigado. É isso, Mônica, obrigada pelo convite, né, acho que em nome de todo o departamento, né, de parafilias, eu e o Edu fazemos parte, né, eu vice-coordeno, o Edu é nosso membro, Gabriel Becker, Luiz e Henrique, tantas pessoas que fazem parte nos ajudam a construir esse departamento, então, muito obrigada. E dessa oportunidade da gente fazer essa educação em sexualidade, que eu acho que é trazer informação de qualidade, que tem um respaldo na ciência, que tem na pesquisa, mas a gente tentar trazer de um jeito leve, brincar, para que todo mundo possa entender o que, né, do que a gente fala, e não é aquela coisa, é médico, é psicólogo falando, eu não vou entender nada. Eu acho que a proposta dessas lives vem para isso. Conte sempre com a gente. Eu acho que fazer educação em sexualidade, se a gente vai falar de fetiche, é o meu. Adoro fazer isso o tempo todo. Então vai ser sempre um prazer participar. É isso aí.
Obrigada. E, gente, olha, aproveitem para entrar no nosso site www, até fixei aqui, .abens, tá? .org, está fixado aqui, tem muito material. E a próxima live vai ser LGBTQIA+, o que dizer de cada letra e como é importante conhecermos isso. Então, vai ser a nossa próxima live, vai ser maravilhosa também, com certeza. Eu espero vocês na próxima quinta-feira, às 20 horas. Um beijo a todos. Muito obrigada, Eduardo. Muito obrigada, Michele. Foi demais. Obrigada. Parabéns. Tchau. Tchau.